Lucas capítulo 2, versículo 39, ele diz assim: quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Irmãos, aqui Jesus havia nascido e havia sido levado pela Maria e pelo José até Jerusalém, até o templo do Senhor, e lá a Bíblia diz que eles cumpriram tudo segundo a lei. Irmão, não adianta apenas você subir a Jerusalém, não adianta apenas você vir para a igreja, você está na congregação. É necessário que a gente também procure cumprir tudo o que diz respeito à lei. Pastor, mas qual é a lei? A lei do Moisés? Não, gente, a lei é a palavra de Deus. Olha, tudo aquilo que Deus fala com você, aquilo ali é a lei de Deus para você. Aquilo que Deus fala comigo, aquilo ali para mim é lei, aquilo para mim é mandamento, é algo que Deus espera de mim. Então nós precisamos entender, irmão, Deus não quer apenas que você venha para Jerusalém, Deus não quer apenas que você esteja na igreja, na congregação. O que o Senhor espera é que a gente procure cumprir tudo. Irmão, fazer tudo aquilo que o Senhor espera de nós, tudo aquilo que o Senhor tem dito a nós. Então venha, mas venha procurando cumprir tudo, seguir toda a direção, toda a instrução que o Senhor tem dado. Então eles foram a Jerusalém, cumpriram tudo, e depois que cumpriram, eles voltam para a cidade deles. E o resultado disso, 40 diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nós precisamos procurar cumprir tudo. Por quê? Porque se você cumprir tudo, irmão, você vai viver algumas coisas com Deus. O que? O primeiro, o crescimento, depois o fortalecimento, e também alcançará a sabedoria, e o melhor de tudo, a graça de Deus. Então procure cumprir tudo, procure fazer tudo aquilo que Deus lhe diz, tudo aquilo que Deus espera, tudo aquilo que a palavra tem falado, porque quando você se esforça para cumprir tudo, irmão, o resultado é crescimento, fortalecimento, sabedoria e graça. Irmão, quando a gente não se sujeita, porque infelizmente muitos acham que não precisam fazer tudo, muitos acham, não, isso aqui eu não tenho que fazer, eu já estou há tanto tempo na igreja que eu não preciso disso. Irmão, Jesus, o Filho de Deus, foi e cumpriu tudo, não ficou sem cumprir coisa alguma. O que vai trazer sobre a vida dele o crescimento, fortalecimento espiritual, vai trazer sobre ele a sabedoria, e vai trazer sobre ele a graça de Deus. Irmão, procure, se esforce para cumprir tudo, para fazer tudo aquilo que o Senhor espera, para que você possa viver o crescimento que Deus tem, para que você possa alcançar a força que Deus quer para você, para que você possa se encher da sabedoria e da graça de Deus. Não é só vindo que você consegue, não, é cumprindo, é obedecendo, é fazendo o que Ele espera de você. Versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então, os pais com Jesus todos os anos subiam a Jerusalém, e assim o tempo foi passando, até que Jesus completou, já tinha 12 anos de idade. E como eles faziam? Eles foram a Jerusalém, só que a Bíblia diz, desta vez eles foram segundo o costume da festa. Eles iam todos os anos, e isso trouxe para ele um costume. Eles não iam mais para cumprir tudo, eles iam porque eles tinham um costume.
Irmão, o que é que está nos levando até a casa de Deus, a presença de Deus? Como é que está a nossa vida com Deus? Porque eles começaram indo para cumprir tudo. Só que depois de algum tempo, o que já estava levando eles para lá não era mais o desejo de cumprir. Eles iam porque já era costume. Irmão, não é que o costume seja uma coisa ruim, mas o costume é uma coisa perigosa. Porque quando a pessoa começa a fazer as coisas por costume, significa que ela faz, irmão, sem atenção, ela já faz sem ter o cuidado que ela deveria ter. Nós precisamos ter cuidado. Como é que nós estamos vindo para o Senhor? Como é que nós estamos servindo ao Senhor? Como é que está a nossa vida com o Senhor? Será se nós estamos vindo? Será se nós ainda temos a alegria? Porque o salmista disse: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Será se nós ainda temos a alegria de estar na casa do Senhor? Será se nós ainda temos o prazer de ouvir a palavra de Deus? Temos a curiosidade para conhecer a Bíblia? Será se nós ainda nos alegramos com louvor? Irmão, o que está nos trazendo para a casa de Deus? Como é que está a nossa vida com Deus? Porque infelizmente o que aconteceu com eles tem acontecido com muitos. Quantas pessoas que a vida dela com Deus não é mais uma necessidade, não é mais um prazer, não é mais uma alegria, tudo se tornou apenas um costume. A pessoa tem um costume de vir para a igreja, ela tem um costume de entregar o dízimo, ela tem um costume que domingo tem que ir para a igreja. Por que você tem que vir domingo para a igreja? Porque virou o costume de todo dia? Irmão, nós precisamos parar para ver, porque quando você começa a fazer a coisa apenas porque você acostumou a fazer a coisa, você já não faz com atenção, com dedicação, com cuidado, você não faz com alegria, você não faz mais com prazer. Nós precisamos parar para ver como está a nossa vida com Deus, se ainda é um relacionamento ou se é apenas um costume de orar, de ler a Bíblia, o costume de estar na igreja. Como é que está a nossa vida? Se precisa ter cuidado. Não é que o costume é ruim, ele é perigoso, porque quando você começa a se acostumar, já não tem mais o mesmo cuidado, já não tem a mesma alegria, já não é mais como era antes. E o mais perigoso de tudo, versículo 43, diz assim: e regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Irmão, eles iam todos os anos para Jerusalém, porque já era o costume deles. E eles iam todos os anos, e todos os anos eles voltavam com Jesus. Eles iam e voltavam. Eles já estavam tão acostumados, irmão, que desta vez eles foram para Jerusalém, como era o costume deles. Só que desta vez Jesus não voltou com eles. E o pior de tudo, eles não souberam. Eles não perceberam. Eles estavam tão acostumados todo ano ir e Jesus voltar com eles, que desta vez eles foram e voltaram, irmão, e não perceberam que Jesus não tinha voltado com eles. Irmão, a pessoa está levando uma vida com Deus apenas de costume, não é mais de alegria, de prazer, já não tem mais aquela atenção, não tem mais aquele cuidado. Infelizmente muitos não estão sabendo, não estão percebendo, mas Jesus não está com ele, Jesus não está indo com ele, Jesus não está voltando com ele, Jesus não está presente na vida dele. Eles acostumaram a ir para o templo e voltar, e sempre Jesus estava lá com eles. Só que eles acostumaram de tal maneira que eles nem perceberam, que eles nem souberam quando Jesus, eles estão voltando agora e nem perceberam que Jesus não tinha voltado com eles, que Jesus não estava com eles. E a Bíblia diz mais, 44, pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho, caminharam um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Eles, num costume, Jesus voltava sempre com eles,
Irmão, eles foram embora e não perceberam que Jesus não tinha voltado com eles, porque eles pensavam que Jesus vinha de companhia pelo caminho. Na cabeça deles, Jesus estava acompanhando, Jesus estava do lado deles, só que o pensamento deles estava completamente errado. O pensamento estava enganando eles. Irmão, cuidado, porque às vezes nós pensamos que estamos bem, às vezes nós pensamos que estamos agradando a Deus, porque às vezes nós pensamos que estamos fazendo tudo certo, e esse pensamento pode estar nos enganando, ele pode estar enganando, você pode estar completamente errado, esse pensamento pode estar completamente errado. Eles pensavam que Jesus estava acompanhando eles estavam errados, eles estavam enganados. Irmão, nosso pensamento pode estar errado, e o Senhor pode não estar conosco, Ele pode não estar com você. A pessoa pensa que ela está bem, que ela está agradando. Irmão, quantas pessoas, irmão, como é que você está? Ah, pastor, está bem nada. Você está enganado, se enganando. Como que você está bem? Você não vem para a igreja, você não participa de Santa Ceia. E o pensamento da pessoa é que ela está bem. Não, você está completamente enganado. Quantas pessoas estão se enganando com o seu entendimento? Quantas pessoas que o pensamento dele está completamente errado, e Jesus não está com ele, não está acompanhando. O Maria e o José achavam que Jesus estava com eles. O pensamento dele, não, Jesus está vindo. E aí eles começaram a procurá-lo, Jesus, entre os conhecidos, entre os amigos. 45 diz: e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Eles pensavam que Jesus vinha de companhia pelo caminho, e pensando o pensamento errado deles, irmão, levou eles a se afastarem do Senhor cada vez mais, porque a Bíblia diz que eles caminharam um dia inteiro sem Jesus. Irmão, eles se afastaram, o pensamento de Jesus está vindo. Enquanto eles pensavam que Jesus estava acompanhando eles, na verdade, eles estavam se afastando do Senhor cada vez mais. A cada passo, a cada minuto, a cada hora que passava, eles se afastavam cada vez mais do Senhor. Até que depois de um dia inteiro de caminhada, irmão, eles começaram a procurar. Então eles descobriram que Jesus não estava com eles. Aí eu quero que você pare para pensar, irmão, no inferno que eles vão viver agora, no sofrimento que eles vão passar agora. Quem tem filho aí vai entender isso melhor. Eu não sei se algum dia você se assustou procurando seu filho, não encontrando ele. Falei de manhã que os nossos de vez em quando fazem essas brincadeiras com a gente. Eles se escondem, a gente vai no shopping, a gente vai numa loja. A atriz fazia mais isso, ela se escondia entre as roupas. Irmão, a gente estava ali, virava as costas para ela, quando procurava, ela sumia. Era 1 minuto, era 2 minutos, mas eram 2 minutos de terror. Sabe o que é você não saber aonde o seu filho está? Você não sabe o que aconteceu com ele? Irmão, era 1 minuto, era 2 minutos de pavor, de pânico, de desespero. Irmão, quando procurava, que não encontrava ele, batia os olhos, corria para todo lado e não via ele. Irmão, o coração acelerava, o sangue esfriava na hora, o coração apertava. Eram 2 minutos. Eles caminharam um dia inteiro para depois descobrir que Jesus não estava com eles. Imagina a Maria agora, desesperada, porque não sabe aonde ele está, não sabe com quem ele está, não sabe como ele está. Imagina o sofrimento da mãe, sem saber aonde o filho estava, o sofrimento dela, sem saber o que tinha acontecido com ela, com ele. Imagina, irmão, o sofrimento, imagina a angústia, imagina a dor. Irmão, essa é a dor, é o sofrimento de quem se afasta do Senhor. É quem muitas vezes está se enganando com seus pensamentos, e até uma hora que descobre que está sozinho, que ele não está andando com ele, que ele não está na presença do Senhor. Eles então descobrem. Irmão, é um dia inteiro. Irmão, um dia de caminhada. Irmão, a gente anda longe. Um dia de caminhada, irmão, a gente consegue chegar e bem distante. Eles ficaram muito longe.
Eles ficaram muito distantes até perceber. E aí quando eles perceberam, como eu falei, é o momento do desespero, é o momento do sofrimento. E eles então tomam uma decisão. Eles decidem voltar para Jerusalém. Eles passaram um dia caminhando, se afastando de Jesus. Irmãos, eles vão ter que levar agora para voltar para Jerusalém mais um dia. São 2 dias sem saber. Nesse tempo Jesus só tinha 12 anos de idade. Imagina, irmão, você faz uma viagem, vai lá em Fortaleza, você vai lá no Recife, sei lá onde você vai, e aí você vai com o seu filho, com a sua filha, e aí você vai, e aí você faz o que tem que fazer, e depois você vem embora. E depois de 2 dias você lembra do seu filho. Cadê o João? Cadê o menino que foi comigo? Imagina que é 2 dias você está longe sem saber aonde o seu filho está. O desespero, o sofrimento. E agora, irmão, eles vão ter que voltar. Imagina o caminho que eles vão fazer. Um dia era 12 horas para ele, porque contava o dia e a noite, tá? O dia era das 6 da manhã até as 6 da tarde. Irmão, agora eles vão passar um dia todo caminhando, se afastando. E agora vão ter que voltar mais um dia inteiro. Agora sabendo que Jesus tinha sumido, agora sabendo que Jesus não estava com eles, agora, irmão, sem saber o que tinha acontecido. Imagina, irmão, será que foi fácil voltar por aquele caminho? Imagina o pensamento, quantas coisas que poderiam, eles pensaram que havia acontecido com Jesus. Vão voltar por aquele caminho, sofrendo, com dificuldade, com a luta. Mas, irmão, é a melhor coisa que eles podem fazer, é voltar para Jerusalém. Versículos 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Então eles descobrem, agora depois de um dia todo, depois de já estarem muito longe, eles descobrem que Jesus não estava com eles. E agora, irmão, eles, em meio ao desespero, em meio àquela angústia, aquela preocupação, eles decidem voltar. Aquele caminho que eles fizeram, foi o caminho que eles fizeram para ir, irmão, o caminho para voltar. Quando eles foram, sem perceber que Jesus não estava com eles, foi tranquilo. Mas agora, para voltar, sem saber aonde Jesus estava, irmão, era um caminho de sofrimento, de dor, de angústia. E mais um dia para voltar. Quando voltaram para Jerusalém, eles levaram mais um dia. Foram 3 dias sem saber aonde Jesus estava. Foram 3 dias longe, sem saber aonde ele estava, como ele estava, com quem ele estava, até que então eles encontram Jesus. E quando eles encontram Jesus, Jesus estava onde? No templo, porque ele nunca saiu do templo. Foram eles, irmão, que fizeram de uma vida apenas um costume. Eram eles que não estavam mais atentos como deveriam estar. Quando eles foram procurar Jesus, eles encontraram Jesus aonde ele estava, no templo. Irmão, o Senhor não saiu do templo, o Senhor continua. Foi no tempo que você ouviu a palavra dele, foi no tempo que você se entregou a ele, foi no tempo que você se envolveu com ele. O Senhor continua no templo. Fomos nós que nos afastamos dele, fomos nós que nos distanciamos dele, fomos nós que o abandonamos, que o deixamos. E agora, ele, meio à dificuldade, ao sofrimento, eles voltam ao templo para poder encontrar Jesus. Irmão, por mais que seja difícil, é o que nós precisamos fazer, é voltar para Jerusalém, é procurar o Senhor no templo, é buscar o Senhor. Eles começam, imagina, rodaram a cidade inteira, foi um dia todo procurando Jesus, até que eles encontram. Por mais difícil que possa ser, irmão, busque o Senhor, procure encontrá-lo. A pessoa levou uma vida com Deus, está levando uma vida apenas de costume, ela perde o Senhor, ela se afasta do Senhor. Irmão, eu preciso me esforçar, porque às vezes eu sei que não vai ser fácil voltar, não vai ser fácil encontrá-lo, mas eu preciso fazer isso, eu preciso buscar o Senhor até encontrá-lo. E o melhor lugar para encontrar Jesus é aonde? É no templo. Irmão, enquanto tem oportunidade,
procure, busque Jesus, porque pode chegar uma hora, irmão, que não vai ter mais jeito. Eles falharam, levaram a vida de costume e não perceberam. Quando eles, apesar de estarem longe, perceberam que Jesus não estava com eles, eles voltaram, em meio à luta, à dificuldade, mas eles conseguiram encontrar Jesus. Irmão, percebeu que está longe, percebeu que está afastado, está distante, irmão, por mais difícil que seja, minha irmã, vai buscar Jesus, meu irmão, vai procurar Jesus no templo, vai enquanto você pode, vai, irmão, porque para alguns, infelizmente, quando eles se derem conta que o Senhor não está com eles, infelizmente vai ser tarde demais. Juízes, capítulo 16, livro dos Juízes, capítulo 16. Quantas pessoas que a vida dela com Deus virou apenas um costume, não tem mais alegria, não tem mais o prazer, já não faz as coisas com atenção, com cuidado, virou costume. É o costume do dizimar, do ofertar, é o costume de estar no domingo na igreja. A pessoa amanhece, vem o domingo, aí ela lembra, domingo eu tenho que ir para a igreja. Não, você não tem que vir não, você não é obrigado a vir não, para vir só por vir, para vir só por costume. Daqui a pouco, irmão, a pessoa está vindo, está voltando, e ela não consegue perceber. Ela acostumou a fazer as coisas, ele acostumou a orar, ele acostumou a cantar, ele acostumou a ler, ele acostumou de tal maneira que ele está andando sem Jesus. Ele acostumou de tal maneira as coisas religiosas, irmão, que ela nem percebe que Jesus não está com ela, que Jesus não está com ele. Eles acostumaram, todo ano eles iam, Jesus voltava, todo ano eles iam, Jesus voltava. Uma hora Jesus não voltou com eles, e eles não perceberam. E não perceberam por quê? Porque tudo que eles faziam era apenas porque eles já estavam acostumados. Já não tinha mais o prazer, a alegria, já não era mais porque eles queriam, porque eles desejavam. Como está a nossa vida com Deus? O que nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo? Por que você está vindo para a igreja? Hein? É porque você é acostumado a vir todo domingo para a igreja? Irmão, isso é perigoso, porque você anda pelo costume de vir, de orar, de estar, e você não percebe muitas vezes quando você está sozinho. A pessoa está levando uma vida religiosa que ela acostumou, e ela não percebe que muitas vezes o Senhor não está com ela. Deus, Jesus não está acompanhando ela. Infelizmente muitos vão ficar longe, muito longe, até descobrir, até perceber que o Senhor não está com ela, que o Senhor Jesus não está indo com ele. E aí, irmão, por mais difícil que possa ser, volte para Jerusalém, volte para a presença de Deus, volte para o templo, irmão, e volte antes que seja tarde demais, porque para muitos vai ser tarde. Juízes capítulo 16, versículo 5, ele diz: então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Sabe quem era esse? O Sansão. Gente, os filisteus, que eram os inimigos, já haviam tentado prender o Sansão várias vezes. Os filisteus já haviam tentado amarrar o Sansão várias vezes, mas eles não conseguiram nenhuma das vezes. E como eles não conseguiam prender o Sansão por causa da força que o Sansão tinha, eles descobriram que o Sansão se afeiçoou a Dalila. Eles descobriram que o Sansão gostava, estava apaixonado pela Dalila. Sabe o que os inimigos vão fazer? Eles vão subornar a Dalila, para que a Dalila descobrisse qual era a fraqueza do Sansão. Eles vão usar a Dalila, já que eles não poderiam diretamente tocar no Sansão, como eles não poderiam eles mesmos amarrar o Sansão, eles vão usar a Dalila, que o Sansão gostava,
para descobrir qual é o segredo da sua força, para descobrir como ele poderia ser amarrado, como ele poderia ser preso. O inimigo vai usar o que o Sansão estava gostando. Irmão, cuidado. Muitas vezes ele não consegue diretamente contra você, ele não consegue diretamente tocar em você, ele não consegue diretamente levar você para o pecado, levar você para aquilo que ele quer. Então, como ele não consegue diretamente, ele acaba usando alguma coisa, ele acaba usando alguém para atingir você, para tocar em você. Você precisa vigiar, porque vai aparecer Dalilas por aí na tua vida, nos teus caminhos, para tentar, irmão, tocar em você, para descobrir o segredo da sua força, para te enfraquecer, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos inimigos. Você precisa vigiar, porque ele vai usar o que você gosta, ele vai usar, irmão, o que é próximo de você. Você precisa estar atento. O inimigo não conseguia prender o Sansão, ele não conseguia, por mais que ele tentou. Só que agora ele está vendo na Dalila uma oportunidade. Ele vai usar a Dalila para atingir o Sansão. Cuidado, cuidado, meu irmão. É aquilo que você gosta, que muitas vezes é usado para te prender, para te enfraquecer, para te destruir. Você precisa ter cuidado com as Dalilas que aparecem na sua vida. Continua lendo, diz mais: disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? E disse-lhe Sansão: se me amarrasse com 7 vergas de firme fresca, que ainda não estivesse secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de firme fresco, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de firmes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. A Dalila, agora sendo usada pelo inimigo, chega para o Sansão: Sansão, por que você é tão forte assim? Sansão, da onde vem a tua força? Sansão, o que pode ser feito para que você possa ser afligido? O que pode ser feito para que você venha enfraquecer? Aí o Sansão fala: olha, se você pegar 7 vergas de firme e fresco. O que é isso, pastor? Tiras de couro. Era mais fácil, né? Se você pegar 7 tiras de couro e me amarrar com elas, eu vou enfraquecer, e você como qualquer homem. A Dalila então pede para os filisteus, os inimigos, que dão para ela as 7 tiras de couro fresco, e ela amarra o Sansão com aquelas 7 tiras, e ela então grita: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Na mesma hora o Sansão se levanta e ele quebra aquelas tiras de couro, e assim ela não descobriu da onde vinha a força do Sansão. Mas você acha que ela desistiu? Versículo 10: então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me dissertes mentira. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou dos seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me dissestes mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela os fixou com uma estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liso da teia.
a Dalila tentou a primeira vez. Sansão conta que se você me amarrar com os fios do couro fresco, eu perco a força. Ela amarrou, não descobriu o segredo de Sansão. Ela não desistiu. Sansão, você está brincando comigo. Sansão, você está mentindo para mim. Sansão, me fala, por que você é forte? Da onde? O que eu posso fazer para que você seja amarrado? O que eu posso fazer para que você seja enfraquecido? Ora, se você me amarrar com uma corda que nunca teve trabalho, se você me amarrar com uma corda que nunca foi usada, eu vou perder minha força. O que a Dalila faz? Amarra o Sansão. O Sansão estando amarrado, ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E o Sansão se levanta, ele quebra aquelas cordas. E mais uma vez a Dalila não descobre. Só que ela não se rende, ela não desiste, ela vai tentar outra vez. Irmão, o inimigo consegue vencer. Não é que ele é forte, ele é insistente. Ele não vence pela força dele, ele vence pela insistência. A Dalila não desistiu. Você precisa ter cuidado, porque muitas vezes a coisa está insistindo com você, e não é Deus que insiste não, irmão, com o pecado. E a pessoa às vezes está se deixando levar. Não, isso aqui está continuando, eu acho que é Deus. Não, meu irmão, o que é errado não é Deus não, o inimigo insiste. A Dalila continuou insistindo: Sansão, como é que você pode ser enfraquecido? Sansão, como é que eu posso te amarrar? Irmão, era para o Sansão parar para pensar: essa mulher está ficando doida. Era para o Sansão pensar: peraí, por que ela quer me amarrar? Mas o Sansão estava afeiçoado a ela. Irmão, o sentimento, irmão, se você se deixar levar por ele rouba a tua razão, ele vai te colocar para destruição. O Sansão não parou para pensar o que aquela mulher queria fazer com ele, querendo saber qual é a fraqueza dele, querendo amarrar ele. Não, em vez de estar atento, não. Olha, se você me amarrar com tiras de tecidos e colocar aí no grampo lá do tear, eu vou perder a minha força. Ela faz as tranças, ela coloca o tecido no cabelo dele e prende lá com coisa do tear. E ela diz: Sansão, os filisteus vêm. Irmão, e pela terceira vez ela tenta enfraquecer o Sansão, e ela não consegue. Ela não descobre a força do Sansão, ela não descobre o segredo do Sansão, mas não desiste. Versículo 15: então ela lhe diz: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Irmão, a Dalila não desiste agora pela 4ª vez, só que agora ela vai pegar mais pesado. Ora, Sansão, como é que você pode dizer que você me ama, se você não revela para mim os teus segredos? Irmão, cuidado com esse negócio de prova de amor. Você me ama, então prova. Cuidado, meu irmão. A Dalila está pedindo para o Sansão agora uma prova de amor. Como é que você me ama, Sansão, se você não fala para mim as coisas? Como é que você me ama, Sansão, se você não me conta os teus segredos? Cuidado, meu irmão, minha irmã, essa prova de amor pode ser do maligno. Cuidado para você não se deixar levar. Aí depois que ela fala: Sansão, você não me ama não, porque você não revela os teus segredos. Ele falou: olha, 3 vezes, Sansão, por 3 vezes você zombaste de mim. Gente, zombar aqui, sabe o que é? É brincar. Sansão, por 3 vezes você brincou comigo, ó. Quando Sansão falou para ela que se ela amarrasse ele com tiras de couro fresco, ele perderia a força. Quando Sansão falou para ela que se ela amarrasse ele com cordas novas, ele perderia a força. Quando Sansão falou para ela: olha, se você me amarrar com tecido e me pregar com o prego lá do tear, eu perco a força. Essas 3 vezes que Sansão falou para ela isso, ele falou para ela brincando. O Sansão estava brincando com a Dalila. Deixa eu perguntar para você: a Dalila estava brincando com o Sansão, gente? Irmão, tem muita gente brincando com o pecado, tem muita gente brincando com a coisa errada, tem muita gente brincando com a vida espiritual, brincando com a igreja, brincando com Deus. Você precisa saber que por mais que você esteja brincando, o diabo não está brincando com você. Ele não está de brincadeira não. Quantas pessoas estão brincando de ser crente, estão brincando de vir para a igreja? Irmão, procure levar a sério a tua vida espiritual, porque o Satanás não está brincando com você.
O Sansão brincou com a Dalila por 3 vezes. Nenhuma dessas vezes a Dalila estava brincando com o Sansão. Ela queria prender o Sansão, ela queria enfraquecer o Sansão, ela queria entregar o Sansão nas mãos dos inimigos. Nós precisamos estar atentos. Tem gente brincando com coisa séria. Meu irmão, pare de brincadeira. Leve a sério a tua vida com Deus. Leve a sério a tua vida espiritual. Porque o teu inimigo, ele não brinca. Ele não está de brincadeira com a gente. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Então leve a sério a sua vida espiritual. Sansão estava brincando com a Dalila. A Dalila não estava brincando com Sansão. Continua lendo, diz mais: e sucedeu que, importunando ela, quantos dias, gente? Todos os dias. Não, para a igreja todo dia, eu vou para a igreja todo domingo. Não, para quê? Irmão, você não precisa vir todo dia, todo domingo. Não, pastor, não, mas você precisa saber que o Satanás todo dia está procurando uma brecha na tua vida. Você pode não querer estar na igreja todo dia, toda semana, mas você precisa saber, todo dia ele está te perturbando, todo dia ele está te afligindo, todo dia ele está procurando uma maneira de te atingir, de te ferir, de te destruir. Você precisa, a Dalila, irmão, todo dia estava lá, irmão, perturbando o Sansão, todo dia estava incomodando o Sansão. E continua lendo 16: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Irmão, aquilo estava trazendo uma tristeza, uma angústia para o Sansão tão grande, que ele começou a sentir a morte. Gente, nesta hora era para o Sansão cair fora. Nesta hora era para o Sansão bater em retirada. Irmão, ele está sendo angustiado. O que deveria estar trazendo alegria para ele, está trazendo angústia. Em vez de trazer vida, estava trazendo a morte. Essa era a hora do Sansão entender: esse negócio aqui está errado. Não, tem alguma coisa errada aqui. Irmão, a coisa está na cara, a pessoa não percebe, porque ela está envolvida no sentimento, ela está se deixando levar. Lembra, Sansão gostava da Dalila, então como ele estava afeiçoado a ela, irmão, ele, apesar de estar sendo angustiado até a alma, e sentindo aquela sensação de morte, ele continuou ali, ele insistiu ali. Era para ter saído, era para ter fugido. Meu irmão, você percebeu que tem alguma coisa errada? Minha irmã, você sentiu que tem alguma coisa errada? Irmão, não insista. O Sansão continuou. Era para ter saído. Dalila, acabou a brincadeira comigo, tá? Dalila, não tenho mais conversa. Mas não, ele continuou. E aí a Bíblia diz, 17: e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e se me ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como... Irmão, a Dalila insiste tanto, que chega uma hora que o Sansão revela o seu segredo. Irmão, algo que era apenas entre ele e Deus, Sansão vai revelar para Dalila. Irmão, era uma aliança que o Sansão tinha com Deus. A aliança, o voto do nazireu, ele não podia cortar o cabelo. No caso de Sansão, além de não poder cortar o cabelo, ele não deveria falar isso para ninguém. E o Sansão, por causa da Dalila, vai quebrar a aliança dele com Deus. Por causa da Dalila, irmão, ele vai tirar aquilo que era apenas entre ele e Deus. Meu irmão, não deixa ninguém fazer você quebrar a tua aliança com Deus. Irmão, tem coisas, meu irmão, que é só você e Deus. Meu irmão, tem coisas que é você e Deus. E a gente muitas vezes está deixando que outros venham nos fazer quebrar a aliança com Deus. Outros venham nos fazer quebrar a nossa comunhão com Deus. Você tem a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, só que nós estamos deixando com que outros acabem interferindo e quebrando o que era entre você e Deus. Era a pessoa que tinha uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, uma paz com Deus, mas deixou alguém entrar, deixou alguma coisa entrar, e quebrou a aliança, e quebrou a comunhão, e quebrou a ligação que ele tinha com Deus.
Sansão vai quebrar o que era entre ele e Deus por causa da Dalila. E aí a Bíblia diz mais, 18: vendo pois Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. O Sansão então revela o segredo dele para Dalila. Agora Dalila sabe como é que enfraquece o Sansão. O que a Dalila faz? Ela senta, ela chama Sansão: vem cá, Sansão. Sansão, coloca a tua cabeça aqui na minha perna. Eu imagino assim, irmão, Sansão deitado nas pernas da Dalila, a Dalila passando a mão na cabeça dele, fazendo um cafuné. Pensa uma coisa legal, né? Só que aquela coisa legal e boa tinha uma única intenção: prejudicá-lo, feri-lo, amarrá-lo, enfraquecê-lo, entregá-lo na mão do inimigo. Você precisa vigiar, porque às vezes aquilo que parece que é legal, aquilo que é bom, aquilo ali é uma armadilha do inimigo para te enfraquecer, para te ferir, para te destruir. Irmão, você precisa ter cuidado. Sansão deitou no colo da Dalila, a Dalila fazendo um carinho no Sansão. Só que o Sansão, que estava gostando daquele carinho, não sabia a verdadeira intenção da Dalila, que era enfraquecê-lo, era prendê-lo, era entregá-lo nas mãos dos inimigos. Irmão, você precisa ter cuidado, porque o inimigo vai usar o que é bom para você, ele vai usar o que agrada a você, irmão, para te colocar no colo, para te fazer dormir, para poder tirar tua força, para poder prender você. A gente está se deixando levar, irmão. Quantas pessoas estão dormindo o sono da morte? Quantas pessoas que estão dormindo no colo da Dalila para ser entregue para o inimigo? Você tem cuidado, é bom, mas é de Deus, meu irmão. Isso está de acordo com a palavra de Deus. Isso vai levar você para a morte. É bom o colo da Dalila, o carinho da Dalila, era bom? Era, mas ia levá-lo para a morte. Você precisa vigiar, pode até ser bom, mas irmão, isso aí pode te levar para a morte. Você precisa atento. E aí o Sansão deitou no colo da Dalila, a Dalila fez um carinho no Sansão, e o Sansão dormiu. E enquanto ele estava dormindo, a Dalila chama um homem que começa a cortar o cabelo de Sansão. E cortando o cabelo dele, ele enfraquece. E aí o pior, versículo 20: disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez. Como, gente? Como, gente? Sabe o que quer dizer isso? Sansão estava acostumado com aquilo já. Sansão estava acostumado, todas as vezes que os inimigos vinham contra ele, ele se livrava. E aí ele diz: e despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei. Por quê, gente? Ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado. Gente, o Sansão era acostumado. Toda vez que o inimigo vinha, Sansão lutava e Sansão se livrava. Toda vez que os inimigos vinham, Sansão lutava e os derrotava. Quando a Dalila falou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, o Sansão dá um pulo do colo da Dalila e diz mais uma vez, como antes, como eu sou acostumado, eu vou me livrar. Só que ele estava tão acostumado, de toda vez ele se livrar. Ele estava tão acostumado de todas as vezes Deus dá para ele a força que ele precisava, que quando ele se levantou desta vez, a Bíblia diz que ele nem percebeu que o Senhor já não estava, porque o Sansão tinha acostumado com aquilo. Irmão, é o costume que faz com que a pessoa não perceba como Deus não está mais com ela.
A pessoa está andando sozinha, ela está na igreja, ela está orando, ela está cantando os hinos, mas ela está fazendo tudo porque ela acostumou. Ela não consegue perceber que o Senhor não está com ela. Ele não consegue ver que o Senhor não está com ele. O Sansão não percebeu. O Sansão achou que estava tudo bem. O Sansão achou que ele poderia se livrar novamente. Mas por quê? Porque ele não sabia que o Senhor não estava mais. Ele nem percebeu quando o Senhor se retirou. Quantas pessoas estão andando sozinhas por aí? Deus é comigo? Não, Deus não está. Irmão, a vida com Deus virou só um costume, uma rotina, uma tradição. Não tem comunhão de verdade, não tem alegria, não tem prazer, não tem Deus. E aí, irmãos, pior é que quando a pessoa descobre isso, no caso do Sansão, porque quando José e a Maria descobriram que Jesus não estava com eles, deu tempo, por mais difícil que fosse, deu tempo para eles voltarem para Jerusalém e encontrar Jesus no templo. No caso do Sansão, quando ele descobriu que o Senhor não estava mais com ele, era tarde. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Irmão, Sansão foi chamado por Deus, escolhido por Deus para ser o libertador de Israel, mas agora o libertador de Israel era escravo dos inimigos. Por quê? Porque a vida dele com Deus era só um costume. Ele acostumou, toda vez Deus livrava ele. Ele acostumou que na hora do perigo a força de Deus vinha com ele. Ele estava tão acostumado que Deus se retirou e ele não percebeu. A pessoa está tão acostumada a vir para a igreja, a fazer as suas orações, que ela não consegue ver que Deus não está com ela, que ela não consegue perceber que Jesus não está seguindo ela. Irmão, nós precisamos parar para ver como está a nossa vida com Deus. Como está? Será se a sua vida com Deus é apenas um costume, é uma prática, é um ritual religioso que você faz? Será se nós ainda, irmão, temos o amor, o temor, a alegria, o prazer de vir para a casa de Deus? Será se nós ainda temos o desejo de conhecer da palavra de Deus? Isaías 29, profeta Isaías, capítulo 29. Sansão achou que estava normal. Sansão pensou que estava tudo bem. Quando ele descobriu, irmão, que ele não tinha mais força, quando ele descobriu que o Senhor não estava com ele, já era tarde demais. Porque quando ele percebeu, porque ele não tinha percebido ainda, ele não sabia que Deus não estava, ele estava acostumado, irmão, toda vez Deus ajudava, toda vez Deus livrava, ele estava acostumado com aquilo. Quando Sansão descobriu que Deus não estava mais com ele, era tarde. Os inimigos colocaram a mão no Sansão, arrancaram os 2 olhos dele, pegaram ele, levaram, colocaram ele em 2 cadeias e colocaram para moer como um animal. Vai ser escravo. Irmão, como está a nossa vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Isaías capítulo 29, versículo 13, ele diz: porque o Senhor disse. Quem foi que disse, gente? O Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Em que foi? Irmão, a pessoa ora, a pessoa canta, a pessoa oferece o dízimo, a oferta, mas por quê? Porque ela aprendeu, ela só faz as coisas que ela foi instruída. O coração dela de verdade está longe e se afastando cada vez mais de Deus. Como é que está a tua vida com Deus? Ritual, costume de vir para a igreja, né? Tem alegria ainda? Tem gente que é domingo de vir para a igreja, hoje é domingo, e hoje tem que ir lá na igreja, né? Tem não, meu irmão, desse jeito não. Porque você está se afastando. Por mais que com a sua boca, com seus lábios, você ore, você adore,
Irmão, como é que está o seu coração, a sua vida com Deus? A pessoa está se afastando de Deus, ela não saiu da igreja, mas ela está se afastando de Deus cada dia mais. A pessoa acha que ela está bem, a Maria achou que Jesus estava acompanhando ele, estava enganado. Nós precisamos parar para ver como é que está a nossa vida com Deus. A pessoa aprendeu, irmão, como é que a coisa funciona. Ela aprendeu como é que o culto anda. Ela sabe que a reunião começa, aí tem o louvor, tem as palmas, e depois vem o pastor com a pregação, depois é a oferta. Ela aprendeu, ela acostumou com o ritual que acontece. É tanto que muitas vezes a pessoa fala assim: é a reunião que hora? Não, está cedo ainda. Ah não, ainda estão cantando lá na igreja. Não, ainda estão, não, vou mais tarde que eu vou chegar só na hora da palavra. Sabe por quê? Porque você não vem para adorar a Deus, você não vem para servir a Deus, você só vem porque você é costume, e o costume está fazendo com que você leve uma vida sem entendimento, leve uma vida sem cuidado, uma vida sem atenção de verdade com Deus. A pessoa está levando uma vida à toa. E aí, irmão, daqui a pouco você vai, quando perceber, infelizmente, quando percebe, já está longe. A Maria e o José, quando perceberam que Jesus não estava com eles já tinham caminhado um dia inteiro. O Sansão, quando percebeu que o Deus não estava mais com ele já estava na mão do inimigo. Meu irmão, você precisa parar para ver como é que está a sua vida. Como é que está a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus? Virou apenas preceitos. Você vem para a igreja para quê? A gente vem para a igreja para adorar a Deus, para louvar a Deus, mas você não vem, não ouve louvor, você não gosta, você fica zangado, por você não tinha palmas na igreja, porque você não adora a Deus de verdade, você virou apenas um costume. No que no começo você tinha alegria, porque no começo você chegava cedo, porque no começo você cantava com palmas, você se alegrava, você queria ouvir mais, você queria cantar mais. E como é que está hoje? Oxe, pastor, demora tanto, porque virou só um costume para você. São 2 horas de reunião, já vem para a igreja já pensando, são 2 horas de reunião. Você acostumou com a vida com Deus, e a vida com Deus não pode ser um costume. A vida com Deus tem que ser uma renovação todos os dias. Eu tenho que ter a alegria, o prazer de servir, o prazer de estar na casa de Deus. A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria, e essa alegria está acabando. A pessoa vem que parece que ela é obrigada a vir. Não, você não é obrigado. Você está longe, apesar de estar aqui dentro honrando com seus lábios, mas o seu temor só consiste em instrução de homens. Você aprendeu isso e faz o que você aprendeu. Não tem o amor, a alegria, o prazer que deveria ter. Como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Vai esperar ficar mais longe para perceber que não está bem, para perceber que Ele não está com você? Vai precisar cair na mão do inimigo, vai precisar perder os teus olhos, a tua visão, para perceber que você não está com Ele, que Ele não está com você? Como está a nossa vida com Deus? Irmão, como é que você está? Ah, pastor, eu estou bem. Não, você não está bem. Se tem um mês que você não vem para a igreja, como é que você está bem? Ah, pastor, mas eu oro em casa, eu leio a Bíblia. É costume de homens, são instruções que você recebeu. E o que Deus quer é um relacionamento. O que Deus quer é uma vida íntima, uma vida próxima. O que Deus procura são verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. A minha vida não pode ser apenas um costume. A minha vida com Deus não pode ser apenas coisas que eu faço. Eu estou entendendo o que eu estou fazendo. A gente veio para a igreja hoje. Para que a gente veio para a igreja hoje? Mas pastor, hoje é Santa Ceia. Não, hoje é para lembrar do que Jesus fez por mim. É para louvar a Ele, é para adorar a Ele, é para exaltar a Ele. Como está a sua vida com Deus? Vai precisar ficar quanto tempo longe para perceber que Ele não está? Vai esperar cair na mão dos inimigos para poder despertar, para poder perceber? Porque a Maria e o José só perceberam que Jesus não estava com eles quando eles estavam muito longe. O Sansão só percebeu que o Senhor tinha se retirado quando ele já estava na mão dos inimigos. E aí, irmão,
Vai precisar o quê para a gente perceber que a nossa vida não está como deveria ser com Deus? Não tem mais o prazer, a alegria, o amor de servir a Ele, de estar na presença dEle. É só uma obrigação que você está fazendo? Terminou a reunião, cumpri meu papel, é só um papel que você está cumprindo? Cadê o amor, o temor a Deus? Servir ao Senhor com alegria. Cadê a alegria de estar na casa de Deus? Feche os olhos, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, Pai amado, bendito e eterno,